Obrigado pela presença, viu? Imagina, Matheus. Bom, boa tarde para todos vocês, todas vocês. Acho que vocês já estão um pouco cansados de me ver e me ouvir. Terceira vez que a gente está se falando aí no intervalo de um mês e pouquinho. Mas eu fico feliz por ter sido lembrado aí pelo Matheus, a Cauane, que foi quem acabou fazendo contato comigo, e pediu para eu conversar com vocês, falar um pouco da experiência na nossa criação ali do centro acadêmico e como que foi aquele momento. Eu só vou, Matheus, acho que eu vou conseguir ficar com vocês uns 20, 25 minutos. O pessoal aqui acabou marcando uma reunião de última hora com a assessoria jurídica do nosso sindicato, Uhum. entre os diretores e a assessoria jurídica do sindicato, porque, assim como vocês, a gente está numa tensão enorme a respeito do ensino remoto. A gente Tranquilo, teve, né? a gente teve aqui uma deliberação da reitoria também de adoção do regime sem discutir com as direções e com os coordenadores de curso. Tem até sexta-feira para preparar a lista de oferta e, enfim, está todo mundo um pouco incomodado, como vocês devem imaginar, com a situação. Parece que Imagino. aí está um pouco parecido também, né, pelo É, que eu... hoje a gente já descobriu que a gente já tá até nas salas do Classroom, então. Eu fiquei sabendo que as coisas aí também foram meio atropeladas. Mas, enfim, eu acho que aí esse bate-papo nosso tem mais a ver ainda, porque Uhum. só mostra que as coisas se reproduzem no tempo e no espaço, né? Mas para tentar fazer um pouco desse resgate histórico, eu fui de duas gestões do centro acadêmico, do CARI. Eu fui da primeira gestão, que é 2004, né? A gente faz a fundação ali no mês de dezembro de 2003, mas efetivamente em 2004 que a gente coloca ela para funcionar para valer. E depois, em 2005, no segundo ano de gestão. A gente teve, na primeira gestão, uma característica assim, bem peculiar, porque a gente era centro acadêmico de uma sala só, de uma turma só. Nós não tínhamos veterano, éramos a primeira turma, então nosso centro acadêmico era um pouco representante de sala, membro no conselho de curso, a gente acumulava todas as funções. Mas assim, quando nós chegamos, eu não lembro se eu comentei isso aquele dia na nossa outra conversa, quando eu apresentei aquela foto ou não, mas acho que até não cheguei a comentar. Mas quando nós chegamos, a gente já teve no primeiro dia de aula uma assembleia de greve. Então foi uma coisa assim muito, muito maluca mesmo, porque a gente chegou, todo mundo um pouco perdido, procurando aonde que é a sala de relações internacionais e tal. A gente subiu ali para, não sei se vocês mudaram de prédio, vocês estão no prédio novo, né? Mas naquele prédio antigo, onde hoje é o SAEP ali embaixo, nossa sala era em cima. A gente subiu, entrou todo mundo na sala, devia ser umas 19 e pouquinho, 19 e 20, por aí. A sala foi enchendo, e aí alguém entrou que a gente não conhecia, não fazia ideia de quem era. Todo mundo naquela expectativa, como que vai ser o primeiro dia, se vai ser trote, se não vai ser e tal. E o pessoal falou, olha, vamos descer porque no anfiteatro tem uma assembleia. E aí confesso que a maioria de nós nem sabia o que era uma assembleia no primeiro dia de aula. E aí a gente desce, o anfiteatro estava cheio, o nosso curso, vocês devem saber, né? Ele é criado no meio do ano, a expansão do curso de RI foi junto com arquivologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Os 4 cursos são criados no meio do ano. O nosso era o único noturno, então só tínhamos nós de calouros, de bichos, né? E aí a gente entra com as outras turmas, que já eram turmas consolidadas, o pessoal já tinha 6 meses, pelo menos, de casa, quem era do primeiro ano. Todo mundo ali dentro do anfiteatro, alguns professores na mesa, que a gente veio depois a descobrir que eram professores, alguns funcionários do sindicato dos trabalhadores, né, dos técnicos, e alguns estudantes do diretório acadêmico, do DA, que a gente também não sabia o que era exatamente um DA. E aí começa uma discussão sobre greve. E a gente sem entender nada, mas um dos professores fez... vou poupar a descrição de quem é, ele está por aí ainda,
mas ele fez uma explanação longa sobre o que estava acontecendo, para contextualizar principalmente a nossa turma, depois as falas dos estudantes, mas basicamente era uma crítica ao processo de expansão, porque ele foi construído pelo reitor da época, o Trindade, sem que houvesse a garantia de que novas vagas seriam concedidas, vagas de professores, construção de laboratório para os cursos de TO e Físio, o restaurante universitário. Então, assim, só para vocês terem um pouquinho de ideia, quando a gente chega aí, a gente não tinha o RU, que vocês têm ali hoje, a gente não tinha lanchonete nem cantina, não existia, não tinha aquele prédio lá de baixo dos cursos de TO e Físio, não tinha o laboratório os laboratórios lá em cima, né, a clínica, não tinha esse prédio novo que vocês usam, eram praticamente os dois prédios de professores, o prédio da pós-graduação e da direção, e esse prédio principal aí embaixo. Então, havia entendimento de que a expansão foi feita sem estrutura nenhuma, e que a única saída era a greve. Então, a gente a gente votou pela greve no nosso primeiro dia de aula. E aí, acho que assim, vocês podem imaginar como que deve ser você chegar numa cidade nova, numa realidade totalmente nova, e de repente estar em greve. Tanto uma frustração enorme em relação a expectativas que a gente tinha com o curso, com a universidade e assim por diante, mas também a gente não tinha o que fazer, porque a gente não conhecia a cidade, a gente mal se conhecia, nós nem éramos amigos, porque a gente tinha acabado de se conhecer, todo mundo. Então, acabou que a boa parte de nós voltou para suas cidades, voltou para suas casas, e alguns de nós acabou ficando um pouco de curioso, o que será que é esse processo? E eu fui um desses curiosos que ficou, a gente acabou ficando, um grupo ali de uns 10 ou 12 colegas, né, da turma, e a gente foi ficando e participando de algumas reuniões do movimento estudantil, assembleias, óbvio, bastante esvaziadas, como vocês devem ter vivenciado já, mas a gente foi participando, o pessoal descia para jogar bola no campo, e a gente também foi se integrando a partir ali do futebol, então pegando um pouco mais de intimidade, de amizade, e aí surgiu essa necessidade, vamos dizer assim, de ter também, tal qual os outros cursos tinham, alguma representatividade. Então, você tinha lá uma representatividade do curso de Ciências Sociais, do curso de Pedagogia, do curso de Filosofia e o diretório acadêmico, e a gente foi tentando entender como que funcionava isso, perguntando, e, bom, temos que criar uma entidade também que nos represente. Só que, assim, isso ficou ainda como uma ideia, a gente não desenvolveu nada nesse sentido. A greve deve ter durado 30 dias, um pouco mais do que isso, a gente retorna para ter início às aulas. Em alguma medida, essas pessoas que ficaram aí foram se tornando representantes, não sei se lideranças, mas um pouco sendo reconhecido pelo restante dos estudantes e dos professores. E aí, quando a gente retorna às aulas, a gente se depara com a realidade que levou àquela greve, que era, de fato, a gente não tinha professores. A gente tinha a professora Lídia, que era a nossa coordenadora do curso, mas não era a nossa professora naquele primeiro semestre. A gente tinha o professor Tulo, que ele era o professor, diretor, já era diretor do campus, era nosso professor no primeiro semestre. Tinha 2 professores recém-contratados, substitutos, e não tinha mais ninguém. Então, a gente foi percebendo que seria preciso, de fato, se organizar, e aí, conforme a gente foi conversando, se integrando mais, a gente foi percebendo todos os problemas. Então, a gente não tinha livros do curso de RI na biblioteca, a gente não tinha representante de RI nos departamentos, a gente praticamente chegou ali e foi tendo que um pouco construir esses vínculos todos, desde coisas muito pequenas até a reivindicação por vaga de concurso de efetivo. Então, esses primeiros 3 meses ali de 2003, a gente falou, olha, precisamos organizar, então vamos ler estatuto, ver que outros cursos de RI têm centros acadêmicos, pegar estatuto de outros cursos da
da FFC e adaptar, então a gente foi fazendo mais ou menos essa construção, sem referências, porque a gente não tinha nenhum colega de turma que já tivesse feito parte de centro acadêmico, nem que fosse de nenhuma graduação, mas a gente conseguiu construir muito com a ajuda de um grupo de meninas do CA de Ciências Sociais, que foram muito legais com a gente, a Camilinha, a Tânia, a Paula, a Simone, era a gestão dos CA de Sociais da época, elas ajudaram a gente a fechar o estatuto e convocar as eleições, né, como organizar a assembleia, a documentação, e aí a gente organiza isso nesse início de curso, em 2003. E aí, em 2004, a gente, de fato, começa a promover algumas ações, tanto mais práticas de ocupação de espaços, né, então a representação no conselho de curso, que era paritária, não sei se ainda é hoje, mas na época paritária, uma negociação mais difícil, mas que também foi bem sucedida para ter um representante no DCPE e um no DSA. Eu, inclusive, depois me tornei representante no DCPE, e o Matheus, que foi meu colega, e é meu colega de UFGD hoje, no DSA. A gente passou a integrar o Conselho de Entidades, que dava sustentação para o DA na época, e, enfim, aí foi apresentando foi construindo outras situações a partir da organização de atividades, então, promoção de cursos, de oficinas de formação, né, de mini cursos de extensão, a organização da primeira semana acadêmica em Marília, que aí foi em 2005, a organização de festa para arrecadar fundos para a gente participar do ENERE, então a gente participou já do ENERE em 2004, foi com o ônibus daí, depois em 2005 o pessoal foi de novo, 2004 a gente foi para Floripa, 2005 eu não fui, mas o pessoal foi para BH também, com o CA fazendo isso, então a gente conseguiu construir um pouco esse movimento, e em 2005, de fato, quando chega a segunda turma, a gente participa mesmo, né, da recepção, já da formação, fazendo com eles sobre o que é o curso, o que é a nossa área, como que a gente tem que se organizar, e aí se desdobra acho que numa entidade representativa mesmo de um curso, com 2, 3, até a gente conseguir fechar as 4 turmas, né. A nossa primeira... Até a próxima. Eita, a Siri está falando comigo aqui. A nossa primeira gestão, ela tinha, acho que a gente faz uma mudança já nos cargos do primeiro para o segundo ano, não lembro exatamente se foi do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, mas a gente também fez ali uma revisão principalmente de diretorias, vamos dizer assim, mas era uma proposta, acho que mais enxuta, não sei hoje em dia como está, mas nós éramos poucos, né, então era uma proposta enxuta, a gente tocava a diretoria com 8 pessoas, 7, 8 membros, tem a discussão da criação da empresa júnior, um pouco como um desdobramento também ali das nossas reuniões, da SAGE, ainda que com outras pessoas, um outro grupo, mas entendo que muito por esse ímpeto da organização, da autonomia estudantil, né? Então a SAGE surge como uma proposta muito autônoma do centro, dos próprios estudantes, não do centro acadêmico, mas dos próprios estudantes. E aí a gente, acho que se consolidou naquele momento, nos anos seguintes, eu acompanhei de perto ainda gestões, acho que mais 2 ou 3 gestões, enquanto eu fiquei aí no final da graduação e no mestrado, gestão do Vicenzo, a gestão da Jane, acho que mais umas 2 ou 3, e a gente conseguiu, enquanto Centro Acadêmico de RI, exercer algum nível de protagonismo mesmo na FFC, de articulação com outros CAs, a gente auxiliou o pessoal da Físio e da TO a organizar o deles logo na sequência do nosso, a gente teve alguns momentos interessantes de participação junto ao diretório acadêmico, junto aos representantes da congregação, mas
ainda muito naquela perspectiva de fortalecer o curso, né? As nossas gestões foram muito fechadas para nós mesmos, porque o curso era muito, muito carente. E aí, talvez, o maior destaque para fora tenha sido a nossa vinculação com o pessoal de Franca, com o pessoal do Joca, né? Acho que é o CA deles, se eu não estou enganado. Mas como a organização da Semana de RI era um ano lá, um ano aqui, a gente acabou criando um vínculo muito legal, se encontrava nos selfies e selfies da vida, e aí a gente tinha, então, uma participação nossa na organização da Semana de lá e deles também na organização da Semana de RI, daí de Marília. Foi um pouco essa, assim, essa nossa primeira fase, assim, os nossos principais encaminhamentos enquanto diretoria, né? Nossa, que legal. Eu ouvi você falando, é muito, de certa forma, é próximo da gente, né? Porque a gente vivencia isso do estatuto. A gente tiveram poucas alterações, as alterações que a gente teve é mais nesse sentido de diretoria, no sentido das eleições mesmo. Mas dos centros acadêmicos e do movimento estudantil mudou bastante, porque hoje a gente não tem mais o diretório acadêmico, e acho que, se não me engano, acho que o CARI hoje se tornou, de longevidade, o centro acadêmico mais velho daqui. O de ciências sociais deixou de existir, o de filosofia também. Então, de certa forma, o CARI hoje em dia aqui é a referência no centro acadêmico. Então, é legal de ver como esse trabalho começou e de onde a gente veio parar. Que bom, mantenham firme aí, É. garantir esse título. Então é bem legal a gente conhecer tudo isso. Obrigado pela sua fala. Então acho que é bom a gente conhecer da onde a gente veio, né, para saber de quanto, como a nossa luta ela foi andando e pelo que a gente luta hoje. Então acho que é nesse sentido. Uma característica que a gente tinha de diferente dos outros centros acadêmicos, naquele momento, dos mais antigos, né, a gente não tinha o que em outros existia, não sei como isso está hoje no movimento estudantil da Unesp, mas naquele momento a gente tinha algumas tendências, por exemplo, o pessoal da juventude do PCdoB, o pessoal da juventude do PT, a juventude do PSOL, que estava começando a se articular, e existia vários militantes, o que não é de forma alguma nenhum demérito, mas alguns militantes dessas tendências, desses partidos que eram também dos centros acadêmicos, o que acabava tanto tensionando um pouco os processos eleitorais deles, quanto dificultando, quando eles faziam uma composição, um pouco a vida da gestão, porque havia uma disputa por espaço mesmo, né? Uhum. No nosso caso, não teve isso. A gente, não sei se nos anos seguintes, depois acabou acontecendo um pouco essa situação, mas era um perfil mais ou menos específico dos alunos de RI, de não terem essa vinculação, essa tradição já de vir da juventude, do movimento. Ninguém praticamente vinha do movimento secundarista, então também não tinha já um traço de militância em movimento estudantil anterior. Então, eu sempre vi o nosso CA como uma instituição muito autêntica no que diz respeito às características de trabalhar pelo curso, sabe? Claro, fazendo todas as análises aí de conjuntura, o momento político, aquela época, inclusive, era muito mais favorável ao ensino superior do que hoje em dia, mas a gente já tinha dificuldades com o governo estadual aí, com a redução da arrecadação, a redução do orçamento, mas então a gente participava de tudo, participei de inúmeras manifestações em São Paulo, na Alesp, mesmo aí em Marília, mas a gente se integrava a partir de uma perspectiva autóctone mesmo, nossa, né, dos próprios estudantes de RI. A gente não sofreu nenhum tipo de construção externa, o que foi muito bom. Não sei se isso permanece ainda, se ainda é o perfil do curso, mas isso foi muito bom para a gente fazer esse caminho de consolidar o curso, discutir grade curricular, que era uma demanda. A gente tinha uma grade horrível quando a gente chegou aí, e hoje está muito mais a cara de um curso de RI do que quando a gente chega. Então a gente conseguiu concentrar toda a nossa energia internamente, né?
Hoje acho que essa tendência se mantém bastante. Existem alunos no curso de Relações Internacionais que são ligados a esses partidos, mas a grande parte, né, e a linha que o centro acadêmico tem seguido mesmo, tem sido essa de ser mais por si mesmo, não tem essas ligações. Então, acho que, de certa forma, se manteve essa linha desde sempre. Hoje existe, eu acho que agora, uma coisa que eu reparei que foi bastante nesse movimento, né, de ter EAD, não ter EAD, foi que houve essa aproximação entre os estudantes dos outros, tanto de nós, nas nossas assembleias, que a gente teve que se adaptar a fazer tudo online, mas da nossa aproximação com os estudantes dos outros cursos também. Então, que era um movimento estudantil que estava cada vez mais afastado, mas acho que serviu de certa forma para tentar unir de alguma maneira. Não sei como isso vai ficar depois que tudo passar, mas acho que tem sido isso. Hoje, todo mundo que está aqui online é da diretoria do CA ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu sou o presidente, né? A Pamela, ela é diretora de comunicações. Hoje a gente só tem 6 diretorias, são 5 diretorias e a presidência. Então a gente tem a diretoria de comunicações, a Pamela e a Lívia, o administrativo financeiro, que juntou o que era o administrativo, o financeiro e o patrimônio, porque a gente tinha uma diretoria de patrimônio, mas de certa forma o Caio não tinha um patrimônio para ter uma diretoria. Daí a gente tem a diretoria de política interna e de relações institucionais, que é o Johnny, o João Vitor. A diretoria de política externa e de projetos, que a gente juntou bastante, que é uma diretoria bem importante, que a Ana Carolina estava aqui, acho que tá, não sei. Eu sou presidente, a Cauana é a vice, da diretoria de eventos, a Flávia e a Michele. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma. Mas então a gente tem. A gestão são 12 pessoas hoje. Eu fui presidente também ano passado, então fui reeleito para essa gestão. Então a gente tinha uma gestão que era bem maior, daí a gente fez as reformas, o estatuto, e que a gente tinha várias diretorias, e agora a gente diminuiu. Então eu fui presidente 2 vezes, mas as gestões foram bem diferentes pelo perfil de, de distribuição das diretorias mesmo. Diminuiu o número de pessoas, mas eu acredito que o trabalho ficou mais dinâmico. Matheus, acho que foi a minha internet que deu uma oscilada. Que parte será que caiu? Você estava falando, acho que da Ana Carolina, na divisão de projetos. Tá. A Ana Carolina é a diretora de política externa e projetos, e acho que tá faltando. Eu acho que esqueci de alguém. Deixa eu ver, o João mandou uma pergunta para você, Hermes. Qual o papel do centro acadêmico nesse momento de distanciamento, né? A gente, eu continuo na universidade, né? Por mais que eu estou agora na função de professor e atualmente como diretor, eu estou em contato constante com os CAs daqui, né? A gente tem 2 centros acadêmicos também dentro da nossa faculdade aqui, de Direito e de RI. O que eu tenho visto, João, primeiro, uma participação deles, ou eles se colocando sempre como uma ponte entre coordenação, direção, né? Coordenação e os estudantes, sempre fazendo esse papel de levar as demandas e angústias dos estudantes nesse contexto de pandemia, mas também de criar canais de comunicação. Então, por exemplo, amanhã, 19 horas, eu tenho uma reunião aberta com os estudantes. Ontem eu fiz uma com os 2 centros acadêmicos, e eles propuseram a gente fazer uma reunião aberta com os estudantes para falar sobre esse regime acadêmico emergencial, que é esse calendário de ensino remoto que nós vamos ter. Então, acho que eles têm feito esse papel e acho que o centro acadêmico, primordialmente, tem que funcionar dessa maneira. Como vocês estão na função de representantes de um grupo de estudantes, fica muito mais fácil ter acesso a um coordenador, ter acesso a um chefe de departamento, até mesmo ao diretor. Eu sei que aí o diretor é um pouco mais distante, porque a estrutura distancia mais, né, do que aqui para nós, que é menor a faculdade, mas vocês se colocarem um pouco nessa situação de criar espaços de diálogo entre os estudantes e coordenação e direção, e chefias de departamento.
Acho que, além disso, o que eu vi o pessoal fazendo aqui, que foi muito importante também, os centros acadêmicos, foram auxiliando na construção de momentos, auxiliando na construção de momentos que os estudantes pudessem fazer, por exemplo, formação, então cursos complementares, fossem fazendo oficinas, divulgação de evento, mesmo quando não é evento do próprio curso. Deixa eu só atender o interfone aqui, gente. Oi. Tá, só um minutinho. Ô, é você lá na frente. Oi. Foi mal, gente. Acontece. Então, eles têm feito muito isso também. A gente fez alguns cursos online, de várias áreas, alguns mais no sentido de oficinas, outros um pouco mais mini curso, mais acadêmico, né? E eles auxiliaram tanto na concepção quanto na execução. Então, pensar os temas, pensar palestrante, auxiliar na inscrição e tal, para tentar, principalmente no caso dos estudantes de primeiro ano, que ficam mais angustiados, mais ansiosos, né, tem uma possibilidade de evasão maior, para eles se sentirem motivados a continuar, né. Acho que, assim, um pouco nesse sentido. Agora, mais além disso, acho que, não sei se seria necessariamente o papel do CA, João, por exemplo, a definição de disciplinas do ensino remoto, metodologia, execução, acompanhamento disso, não sei se é necessariamente o CA ou os próprios representantes dentro de conselho de curso, conselho de departamento. Eu acho que aí já tem uma divisão das funções mesmo, né? Que muitas vezes pode ter uma sobreposição, a pessoa ser da diretoria do CA e ao mesmo tempo ser do conselho de curso, ao mesmo tempo ser representante no departamento ou na congregação, que é geralmente o que acontece, porque são as mesmas pessoas que acumulam, e também são do grupo de pesquisa, também são bolsistas de iniciação científica e também fazem parte do PET, enfim. A história se repete, mas acho que tem espaços diferentes, sabe? Assim, tem o momento da discussão, mas aí você tem a função que aí eu acho que é do representante do conselho que está lá, mais integrado a essas discussões. A gente tem trabalhado nesse sentido também. A gente teve uma assembleia, né, a gente tirou como se fosse uma resolução com sugestões que a gente mandou para o conselho, mas as sugestões dos alunos e daí os representantes discentes do conselho se encarregaram de levar essas sugestões da assembleia. Então a gente tem trabalhado bastante nisso também, a gente tem feito algumas lives, né, de algumas palestras online que a gente tentou fazer, que a gente tentou pelo menos manter todo mundo informado, né, saber do que está acontecendo, quando as aulas vão voltar, se vão voltar, em que formato, e tentar manter pelo menos uma aproximação entre os alunos, entre nós estudantes, entre a coordenação do curso. Então a gente tem feito nesse sentido também. Hermes, não sei como está seu tempo, você falou que tinha uma reunião.
Tem mais uns 5 minutinhos aqui, assim, eu Uhum. consigo estar com vocês. Não sei que, assim, não sei também, porque a Cauane, quando falou comigo, ela pediu para eu participar mais para fazer uma apresentação, né, mas não É, fazer uma fala, assim, mas não, não sei se tem alguma coisa específica que vocês queriam não, trocar uma era ideia, mais esse falar. sentido mesmo, da gente saber um pouquinho, conversar com alguém que já foi de lá de trás, né, de saber como foi a formação, né, a fundação, saber um pouquinho de lá, para agora eu tocar daqui com o estatuto, com o que a gente é hoje. Então, se É. você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante. Assim, eu acho que foi bastante difícil esse momento lá do começo, né, porque é um curso novo, a dificuldade que todo curso novo tem, mas foi muito legal porque a gente criou tanto um formato de atuação, vou falar um pouco em termos teóricos, só para gastar minha, minha formação em RI, mas a gente criou um pouco aquela ideia da trajetória de dependência, né? Então, assim, como lá no começo a gente se engajou muito nessa participação nos departamentos, no conselho de curso, eu acho que a gente conseguiu criar uma relação legal com os professores, que permanecem aí, boa parte deles, mesmo com os professores que não eram diretamente ligados ao curso. Então, por exemplo, eu nunca tive aula dentro do curso de RI com o Del Roi e com o Paulo Cunha. Eles não foram meu professor no curso de RI, eu fui fazer disciplinas nas sociais com eles. Mas a gente tinha uma relação bacana dentro do departamento, por eu ser representante do departamento, e era muito ouvido por eles. Mas também pelo Sérgio, pelo Marcos, a Lídia, a Celinha, que já aposentou e foi embora, o Marcelo, além dos professores que foram embora, né? O Blanes, a Cristina, o Tulo, que aposentou. Então, assim, a gente conseguiu criar essa relação que dificilmente eles tomavam qualquer decisão, fosse de um evento acadêmico a uma mudança de grade curricular, sem discutir isso com os alunos. Isso foi muito bacana lá no começo, e aí ficou, eu imagino que isso ficou como uma trajetória dependente, que a gente fala, né, assim, não dá para fugir muito disso, porque a hora que algum deles fugir, que um coordenador de curso, ou que um chefe de departamento quiser fazer isso sem discutir com vocês, vocês vão reivindicar. Vocês vão falar, mas sempre foi feito dessa forma, a gente sempre participou, sempre foi paritário, sempre teve participação na comissão, a gente sempre opinou no perfil de concurso, alguma coisa assim, por que agora está sendo diferente? Então, acho que isso foi muito legal, né, de um legado, assim, da participação das primeiras turmas, que eu acho que isso vocês deveriam tentar garantir mesmo, que continue, porque aí não é aquela coisa, vamos ser democráticos ou ser autoritário, é uma participação mesmo, é vocês serem parte do processo, né, vocês serem ouvidos, a opinião de vocês valer, ser levada em conta, claro, com todos os atenuantes de uma coisa é a gente na graduação opinar sobre uma grade curricular, outra coisa é um professor que tem 20, 30 anos de sala de aula, que já passou por várias reformas, colocando o ponto de vista dele. A gente também tem que levar em conta essa questão da experiência, da vivência, mas claro que o estudante de graduação, ele vive na pele, né? Ele, em última instância, é quem está recebendo a formação. Então, isso foi muito bacana. A gente pôde participar, eu participei intensamente dessas discussões todas, sempre tive espaço. Quando o espaço era mais restrito, a gente causava um pouquinho aí também. Algumas vezes a gente teve que forçar a participação e deu certo. E acho que a gente conseguiu criar esse caminho para o curso. E, assim, eu imagino que vocês continuem fazendo isso, participando da organização da semana de RI, participando dos conselhos do departamento e do curso, e acho que esse seria o lado mais importante da atuação de vocês. Obrigado, Hermes. Acho que é muito bom, muito legal conversar, né, com quem passou por tudo isso e ver que muita coisa continua da mesma forma. Isso que você falou da trajetória, né, de dependência, eu vejo que eu sou representante na congregação e no conselho de curso também.
Então, o que eu converso com os outros estudantes dos outros cursos, dá para ver mesmo que a gente, nós, a gente de RI, a gente é muito próximo nesse sentido. A gente pode não ser os melhores amigos dos professores, a gente consegue ter esse diálogo, eles buscam, na maioria das vezes, ouvir a gente, e nos outros cursos isso já tem mais um distanciamento, já não é uma coisa tão presente. Nosso conselho de curso permanece paritário, então eu acho que a gente tem essa participação mesmo de dependência. É, pode ser em maior ou menor grau, mas ainda foi uma coisa que ficou. Então acho que é bem legal isso. Que ótimo, fico feliz. Ficou, não sei se mais ou menos, mas ainda existe. Pelo menos o relacionamento que, por exemplo, o poker tem tido com o centro acadêmico foi muito bom nesses 2 anos que a gente teve, que ele foi coordenador, então, e que eu fui, porque a gente foi quase concomitante nossos mandatos, então foi bem saudável essa relação que a gente teve de um buscar sempre o outro, ter esse diálogo, a gente quase manda mensagem um para o outro no WhatsApp, então isso acho que foi bem legal, essa construção. Maravilha, e assim, aqui é assim também, pessoal sempre presente e construindo, né? Acho que Uhum. esse que é o objetivo. Bom, então acho que é isso, É isso, Hermes. Matheus, João, Lívia, o pessoal também que conversei naquele dia da nossa reunião da Maria Fernanda, que está por aí. Eu estou à disposição para a gente, sempre que vocês precisarem, a gente trocar uma ideia, compartilhar a experiência. A nossa realidade aqui também está muito complicada em termos de ensino remoto, acho que até talvez mais do que a de vocês, porque a gente vem no combo, né, da intervenção do MEC na reitoria, e numa situação de vulnerabilidade social pela nossa região aqui de fronteira, de um grande número de estudantes indígenas, não no curso de RI, mas na universidade aqui como um todo, ser bem representativo. Então, a universidade sente muito mais a questão do acesso à internet. É também um curso que atende pequenas cidades aqui do interior, um curso não, uma universidade que atende pequenas cidades do interior do MS, então tem todos esses problemas de tecnologias de informação e comunicação com qualidade. Então, para nós está sendo muito complicado também. Então, gera muitos tensionamentos do movimento estudantil, do DCE com a gestão, e muitas dúvidas dos estudantes se isso tudo vai funcionar ou não. A questão é a gente conseguir fazer com que essas coisas tenham o mínimo de danos possível, né? É o que nós estamos tentando fazer por aqui. Já que a gente não consegue reverter, que a gente minimize danos, né? O que a gente tem tentado fazer é isso mesmo. A gente vai ter na próxima congregação a decisão, né, se vai ser acreditado ou não essas atividades, como vai ser essa acreditação. Então, é isso que a gente tem tentado também, de certa forma, de saber que já passou, como a gente já sabe que vai ter esse retorno, fazer ele ser da forma menos prejudicial para nós possível. Sim. Bom, Hermes, então, obrigado pela Valeu, presença. Matheus. Obrigado, Acho que tem gente. sido muito boa essa aproximação, né, que a gente tem tido, assim, um mês que você participou de 3, seu retorno à FFC de certa forma. Pois é. Eu Mas quase sempre eu ia para aí, né? Ou o Sérgio Aguilar ou o Marcos Cordeiro sempre davam um jeito de me levar para uma banca, para um evento. Aí esse ano que eu achei que eu não ia por causa da pandemia, aí estou veio essa participando mais pancada ainda. de evento. Bom, Hermes, obrigado, de Valeu, verdade, por ter gente. aceitado, topado o convite.